O Estado medieval búlgaro foi restaurado como o Segundo Império Búlgaro depois de uma revolta bem-sucedida de dois nobres em Tarnovo, Asen e Pedro, em 1185, e existiu até que foi conquistado durante a invasão otomana dos Balcãs, no final do século XIV, com a data da sua subjugação sendo geralmente dada como 1396 ou 1422. Sob João Asen II, monarca considerado em sua época como o restaurador do patriarcado búlgaro, na primeira metade do século XIII. Se recuperou grande parte de seu antigo poder, mas isso não durou muito tempo, devido aos problemas internos e às invasões estrangeiras. Basílio II logrou prevenir rebeliões, mantendo as leis locais da nobreza da Bulgária, que ingressaram na aristocracia bizantina como arcontes ou estrategos, assegurando a indivisibilidade da Bulgária, com seus limites antigos, e reconhecendo a autocéfala arquidiocese búlgara de Ohrid. Após sua morte, a política interna bizantina se modificou, o que levou a uma série de revoltas sem êxito, a maior das quais foi dirigida por Pedro Deliano. Embora os búlgaros se rebelassem repetidamente contra o domínio de Bizâncio no século XI, nenhuma dessas rebeliões atingiu seu objetivo. Durante o século XII, no entanto, aproveitando-se do fato de o Império Bizantino estar enfraquecido por suas lutas contra os sérvios e os húngaros, explode uma revolta liderada pelos irmãos Asen e Petar. Petar foi proclamado czar dos búlgaros, gregos e valáquios, assim nasceu o Segundo Império Búlgaro, cujo domínio se estendeu por todo o território entre o Danúbio e o Mar Negro e as montanhas da Cordilheira dos Balcãs, incluindo partes da Macedônia Oriental e do Vale de Morava. O czar Joanitzes, o terceiro dos monarcas Asen, estendeu seu domínio para Net, Belgrado, Escópia e entrou em uma união com o papado, e recebeu uma coroa real de um legado apostólico, garantindo assim o reconhecimento do seu título de Oex, embora ele desejasse ser reconhecido como imperador ou czar. Travou guerras contra o Império Bizantino e após 1204 sóbrios cavaleiros da Quarta Cruzada, conquistando grande parte da Trácia, Ródope, bem como toda a Macedônia. Na Batalha de Adrianópolis, em 1205, Joanitzes derrotou as forças do Império Latino e, portanto, limitado seu poder a partir do primeiro ano de sua criação. Assim, o Estado búlgaro foi estendido para os mares Adriático e Egeu, controlando diretamente a Valáquia na atual Romênia, Moldávia, Macedônia, Ródope e região sul da Bulgária, desde então parte do país, e Trácia. A força dos estados da Hungria e da Sérvia impediram o maior crescimento do império. Com o czar Ivan Asen aí reinado, 1218 a 1241, a Bulgária tornou-se novamente uma potência regional, ocupando a Albânia, Epiro, Macedônia e Trácia. Naquela época, as conquistas da escola artística de Turnovo, e as primeiras moedas cunhadas por um governante búlgaro, foram alguns dos indicadores bem-estar do império. A Bulgária rompeu com a Igreja de Roma, criando o Patriarcado Ortodoxo da Bulgária, ao qual aderiram vários patriarcas dos Balcãs. Foi um monarca honesto e humano, que, apesar da ruptura com Roma, abriu canais de cooperação, em especial do comércio com Veneza e Gênova, para reduzir a influência dos bizantinos em seu país. A dinastia Asen terminou em 1257, e devido às invasões dos tártaros iniciadas no final do século XIII, conflitos internos, e os constantes ataques dos bizantinos e húngaros, o poder militar e econômico no país diminuiu. No final do século XIV, as divisões entre os senhores feudais búlgaros, boiardos e a propagação dos bogomilos causou a divisão do Segundo Império Búlgaro em três pequenos czarados. O czarado de Tarnovo foi o estado remanescente, depois do desmembramento do czarado de Vidin e do Principado de Karvuna, e vários principados semi-independentes, que lutavam entre si, e também contra os bizantinos, húngaros, sérvios, venezianos e genoveses. O imperador Tião Sfendóslabo reinado 1300 a 1322 restaurou o prestígio da Bulgária de 1300 em diante, mas apenas temporariamente. A instabilidade política continuou a crescer, e a Bulgária gradualmente começou a perder território. Isto levou a uma revolta camponesa liderada por Lacanas, que finalmente conseguiu derrotar as forças do imperador e ascender ao trono. Durante o século XIV, a Bulgária enfraquecida atravessava um período de desmembramento feudal, era presa fácil para novos invasores.
Os turcos otomanos, que haviam ingressado na Europa em 1354 e estavam determinados em conquistar a Bulgária. Eles tomaram Plovdiv em 1362 e em 1382 pegaram Sófia. Os otomanos, em seguida, voltaram suas atenções para os sérvios, e em 1389 os otomanos conquistaram em Kosovo-Polje. Em 1396, o reino czarado de Vidin também foi ocupado, colocando fim ao Segundo Império Búlgaro e à independência da Bulgária. Oi pessoal, esse foi o vídeo sobre o Segundo Império Búlgaro. No próximo EP vamos falar sobre a dominação otomana. Deixa o like, porque demorou para editar. Tchau!